Oi, bem-vinda a mais um vídeo. Eu decidi dar continuidade nesse vídeo no livro das Dores da Alma, né? Porque eu falei sobre crueldade em outro ponto de vista, né? Sobre outra ótica, e agora eu vou falar do segundo capítulo sobre crueldade, sobre outra ótica, certo? Então, é a mais comum, vamos dizer assim, que nós entendemos sobre crueldade. A outra ótica não é tão discutida, né? Então, neste capítulo fala assim: cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar, certo? A crueldade como pena de morte já se achava estabelecida em quase todos os povos da antiguidade. Em Atenas, dava-se ao sentenciado à morte opções de escolha, né? O estrangulamento, que era considerado por todos humilhante, o corte de cabeça através do cutelo, o que era muito doloroso, e o envenenamento, que, que nós conhecemos, né, sabemos sobre um dos mais famosos filósofos que foi condenado à morte dessa forma, né, que era o preferido pela maioria dos condenados, né, na Grécia. Então, na Roma antiga, em época anterior a Júlio César, o enforcamento e a decapitação, né, eram as sentenças mais generalizadas. Porém, ao homicida de pais e irmãos era aplicada uma pena invulgar: ser cozido vivo e depois atirado ao mar. Meu Deus. A condenação dos incendiários eram as chamas da fogueira. Os hebreus preferiam o apedrejamento ou a decapitação, pois atribuíam estar na cabeça a localização dos delitos. Na China, havia um processo de deixar cair gotas d'água na testa do condenado, sempre no mesmo lugar, até conduzi-lo à completa loucura. No Japão, os sentenciados à morte tinham a permissão dos juízes para rasgar o próprio ventre com o sabre. Impossível descrever aqui, nessas rápidas reflexões, os atos terríveis de personalidades da história da humanidade, ou analisar sua natureza primitiva e rudimentar, inata nas almas em seus primeiros passos de ascensão espiritual. Nomearemos, né, apenas algumas criaturas que tiveram comportamentos degenerados, como Nero, Calígula, Caracalla, Gengis Khan, Ivan, o terrível Tamerlão, né, e outros. Sem nos determos nas atitudes dessas figuras do passado, do presente, nem nas incontáveis condutas cruéis de homens que passaram anonimamente pela terra. Todavia, não poderíamos deixar de registrar o fanatismo e o autoritarismo da Santa Inquisição, também conhecida como o Santo Ofício, criada em 1233 pelo Papa Gregório IX, né, que entrou para a história para uma das mais brutais demonstrações de ferocidade e violência contra os direitos humanos. Não saberemos avaliar com precisão quais são os atos mais perversos e sanguinários e cruéis da história, né, da humanidade. Os realizados pelos executores ou os praticados pelos executados. Aliás, pessoas lutam e matam até hoje em nome de Deus, para justificar e proteger suas crenças religiosas.
A atrocidade, o sadismo, a perversidade e a desumanidade são características provenientes da insensibilidade ou enrijecimento da psique humana, em processo inicial de desenvolvimento espiritual. A espiritualidade, na terceira parte, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, expõe: o senso moral existe como princípio em todos os homens. Dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Então, as faculdades do homem estão em estado latente, como o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou, certo? Mas essa semente está lá no ser, lá no fundo do ser, certo? Embora não tenha desabrochado. Há quem ache que os cruéis, quando a gente cita essas pessoas, eles não tinham sentimentos, não tinham. Tem, porque a gente nasce com essa centelha divina dentro de nós, certo? Então, assim também é, em essência, somos todos unos com a perfeição divina que habita em nós. Todo processo de aprendizagem resulta em uma expansão da consciência. Por isso que vem as dores da alma. Porque a bondade, a essência está ali dentro. Então, quando se tem atos contrários a isso, é uma autoagressão e que você sente, e isso faz que aos poucos aquele ser humano desabroche, e com o desabrochar, com a transformação e a evolução espiritual, nem que seja mínima, vem a dor, porque é a dor do processo de transformação, isso é natural, certo? Todo processo de aprendizagem resulta em uma expansão da consciência. Quando a consciência expande, quando algo se modifica, quando você se transforma, muitas vezes o corpo passa por dores, a mente, né, se confunde, você passa por conflitos mentais, e que nada mais é do que uma transformação que está acontecendo dentro de você. Né? Nos dias de hoje, nós chamamos que muita gente em depressão, né? Então, há muita gente em depressão. Quando você entra num processo de depressão, a sua mente está expandindo de uma forma, certo? Está te convidando a modificações na sua vida, certo? Depressão geralmente é excesso de passado. Então, você está sendo convidado a esqueça esse passado, se liberte desse passado, perdoe esse passado, né? E seguir adiante, mas siga adiante de uma forma melhor, certo? Se você continua preso ao passado, pensando, e principalmente pensando de uma forma negativa, você não está indo adiante. Então, você não está expandindo da maneira que seja a favor da maré. Você está indo contra a maré. E aí, quando você vai contra o universo, contra as forças naturais da natureza, contra a espiritualidade, vem as dores da alma, naturalmente. Essa é a minha interpretação. E que a gente vê nos livros, né? Dentro das explicações. Então, repetindo, todo processo de aprendizagem resulta em uma expansão da consciência, o que nos possibilita gradativamente abandonar os gestos bárbaros, abandonar embora a gente não possa não ser considerado mais como bárbaros, você pode adaptar essa frase às coisas dos dias de hoje, ou seja, abandonar
pensamentos negativos, abandonar atitudes negativas, abandonar algo que você faça que, além de fazer mal ao próximo, vai fazer mal a você mesmo. Porque as pessoas pensam que fazendo mal ao outro não está atingindo a si mesmo, mas está. Infelizmente, e ao mesmo tempo felizmente, porque a pessoa só assim é que aprende. Quando dói no outro, infelizmente não aprende, né? Mas quando dói em si mesmo, aí aprende. Mas tem que a pessoa entender que à medida que você faz esse tipo de coisa, você faz a si mesmo, né? Então, quando a criatura integrar na sua mentalidade o senso moral, que nela reside em estado embrionário, ou seja, que ainda está como um bebezinho ali dentro, converterá os atos agressivos em atitudes sensatas e humanas, certo? Quando você compreender, certo? Integrar dentro das suas atitudes, dos seus pensamentos, né? Aquilo que ainda está uma sementinha, e você converter cada vez mais todas as suas coisas, seus pensamentos, atitudes e etc., você cada vez mais terá atitudes mais sensatas e cada vez mais isso provocará uma grande diferença na sua vida. Então, um traço comum em toda a natureza é a evolução. Evoluir é o grande objetivo da vida, pois quanto mais progredirmos, mais resolveremos nossos problemas com harmonia e sensatez. A maioria dos indivíduos se comporta como se os problemas existissem por si sós e exige que o mundo exterior os resolva. Este é o grande problema da humanidade. Eles esperam, né, a grande maioria das pessoas, que os problemas se resolvam por si só, e não é. Nós somos corresponsáveis com tudo que está ao nosso redor, certo? O problema do outro é meu problema também, certo? Então, nós temos responsabilidades e temos que nos ver responsáveis e se propor a trabalhar, né? E a melhorar. Por exemplo, à medida que eu vou me preocupando com a educação, né? Se eu ainda não citei nos vídeos, eu citarei só no intuito de explicar o que eu vou explicar agora. Eu sou professora, então, à medida que eu me preocupo com a educação, como ela vai, as minhas atitudes dentro de sala de aula vai refletir, né, no crescimento das crianças, né, no desenvolvimento deles. Eu tenho que me preocupar em todos os aspectos, porque tudo que eu faço vai refletir no futuro da humanidade. Embora as pessoas não vejam dessa forma, então, assim, todas as nossas atitudes têm que ser ponderada e pensada nesse sentido, porque eu tenho responsabilidade e tenho que me preocupar também em melhorar, porque o mundo melhor me afeta também, é bom para mim. Então, muitas pessoas estão nem aí para o que vai acontecer, mas vai afetar você. Se o mundo não melhora, você também não tem uma vida melhor, certo? Então, mas as dificuldades não existem fora, e sim dentro de nós mesmos também, né? Nesse caso, quanto mais percebemos essa realidade, mais aprenderemos como solucioná-las sem brutalidade. Cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Naturalmente, todos nós ficamos indignados com a rudeza ou a maldade, mas devemos entender que isso é um processo natural da humanidade em amadurecimento e crescimentos espirituais.
Por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Precisamos escutar esse apelo inarticulado e dissolver a violência com os nossos gestos de amor. Os atos e a vida do Cristo apresentam, sob muitos aspectos, sempre algo de novo a ser interpretado em seu significado mais profundo. A história da humanidade nunca registrou nem registrará fato tão cruel e violento na vida de um ser humano como aquele ocorrido há quase 2000 anos. Os judeus tinham, nas redondezas de Jerusalém, uma colina que se destinava à execução dos condenados da época. Era comum eles condenarem dessa forma, certo? Você colocava até os estrangeiros, eles tinham muito preconceito com relação aos estrangeiros, né, da época. Eles usavam e faziam eles de escravos. Então, por trás desse ato de crueldade, repetindo, né, sempre existe um pedido de socorro. Lembremos disso, tá? Aquela pessoa ainda não aprendeu E aí tem uma frase muito interessante que Martin Luther King diz, né? Não se cura a crueldade, não se cura as coisas ruins, não se apaga, não faz com que deixe de existir com a crueldade. Você só pode apagar a crueldade com amor. Nunca com o mesmo sentimento, com as mesmas atitudes. São só algo bem diferente é que pode apagar, né? Algo oposto. O oposto à crueldade, o oposto é o amor, é a caridade, é a compreensão, são sentimentos positivos. Lembremos disso. Então, os atos de Cristo e a vida de Cristo apresentam, sobre muitos aspectos, sempre algo de novo a ser interpretado, certo? Lembremos disso. Então, era um terreno de acentuado declive, onde Jesus foi crucificado, né? Aspectos pesados e sombrios, e eles crucificavam assassinos e ladrões. Os gregos deram-lhe o nome de Gólgota, do hebraico Gulgolet. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, que significa crânio. Os romanos chamavam de Calvário, do latim Calvarium, né? Lugar das caveiras, o significado. Esse sítio tinha uma formação rochosa que se assemelhava a uma caveira. Além de nele se encontrarem por todos os lados crânios em decomposição, expostos ao tempo. Nesse tétrico lugar, um ser extraordinário, que queria simplesmente despertar nos homens sua dimensão esquecida, ou ligar esse elo perdido ao poder da vida, foi crucificado penosamente. E quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, ali os crucificaram, juntamente com 2 malfeitores, né? 2 bandidos, né? Um à direita e o outro à esquerda. Mesmo diante do sofrimento, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E realmente, uma pessoa quando está fazendo isso, ele ainda não tem uma consciência do que está fazendo, certo? O grande número de pessoas ali presentes representava a violência humana. Para elas, não havia sequer um laivo de maldade em suas ações, e se ofenderiam certamente se fossem acusadas de perversas. Jesus, no entanto, as entendia em sua infância espiritual, porque isso para a espiritualidade nada mais é do que a infância. Um bebê,
Um bebê não sabe o que faz. Ele pode até colocar um dedo na tomada, ele não sabe o que está fazendo, né? Todos nós, na atualidade, preocupados em saber como lidar com a violência que explode de tempos em tempos no seio da sociedade terrena, devemos sempre fazer uma busca interior para compreender integralmente o significado majestoso dessa atitude de entendimento, perdão e amor que Jesus Cristo legou para toda a humanidade. Há quem seja contra os direitos humanos, né? Porque quando certos seres humanos têm atitudes semelhantes a essas que havia há tempos atrás, há pessoas que se dizem bons, mas que desejam a morte cruel, ou seja, a pena de morte de um outro ser humano. E não está sendo diferente daquela época. Você não está sendo diferente em nada. Quando você deseja algo tão cruel a um outro ser humano, por mais que esse ser humano tenha feito algo de cruel, entende? Porque se eu me julgo melhor, eu não vou desejar o mesmo, certo? Eu tenho que desejar que ele aprenda, mas não que passe por crueldades. Por ele ter feito crueldade, ele fez crueldade porque ele é um bebê espiritual, é um ignorante, certo? Não sou eu que vou desejar o mal a essa pessoa, desejar que ele passe por pena de morte, que seja. Porque a pena de morte de hoje são as mesmas penas de morte de antigamente, né? Só mudamos de maneira como se age, que hoje é com injeção letal, mas não deixa de ser cruel, porque você está matando a pessoa. O aprendizado e o crescimento espiritual, ele só se dá aqui. Através da morte, você mata o corpo, você não mata o espírito. Então, aquele ser cruel que você julga ter matado, ele não morreu. Ele está em espírito e nascerá novamente. Talvez até com mais raiva ainda por ter sido tratado dessa maneira, né? Então, a gente tem que aprender que devemos tratá-los da melhor maneira possível. Tentar curar essa dor tão profunda que o faz agir dessa forma, certo? Então, mais uma vez, obrigado por ter vindo, ter assistido o meu vídeo, espero que tenham gostado. E esse foi o capítulo de hoje, também com o nome de crueldade, mas sob uma outra ótica, né, que é a mais comum que nós conhecemos. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.